que só você que tem para nos dar, Jesus. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque poderíamos estar em muitos lugares agora, mas não existe lugar melhor em estar senão na sua presença, Senhor. Porque o mundo nos oferece muitas coisas, Jesus. Muitas vezes a gente se distancia de ti, mas a verdadeira alegria, Senhor, que a gente busca somente encontramos em ti. Não é verdade, Paulo? Você foi feito para ser feliz. Jesus te fez para ser feliz. Por isso, alegra-te. Porque mesmo diante de todas as tribulações, mesmo quando a gente esquece dele, ele nunca se esquece de nós. Por isso, alegra o teu coração. Jesus está contigo. Ele nunca te abandona. Amém? Amém. Por isso, a alegria está no coração de todos aqueles que estão nele, em Jesus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Nós estamos todos aqui reunidos para te agradecer, Senhor. Porque tu és o único digno do nosso louvor, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer verdadeiramente, Jesus, porque tu estás conosco. Nós possamos nos assentar agora, colocando a mão no nosso coração e abrindo o nosso coração verdadeiramente, para deixar que Jesus toque verdadeiramente, cure o nosso coração e faça a vontade dele acontecer em nossas vidas. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
corações dos vossos fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diariamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e sempre a sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amigos, nosso segundo tema agora é sobre a realidade do testemunho. Uma realidade que deve fazer parte continuamente da nossa vida cristã, e a gente traz como referência a realidade de santos, homens e mulheres que souberam muito bem definir a sua vida a partir da fé, da esperança e do amor. Quando pensamos, por exemplo, na história de Santa Mônica, ela é casada com um homem chamado Patrício, teve um filho Agostinho, rebelde na sua juventude, encontra a luz de Cristo e a sua capacidade de crer se potencializa imensamente a partir da sua conversão e, ao mesmo tempo, das orações de sua mãe. Mônica se torna para a igreja um exemplo de mulher de fé, mesmo traída, mesmo esculhambada de todas as formas por parte do marido, ela se manteve firme na fé, firme. E ela alcança a santidade, e a santidade do seu filho também, pela sua firmeza. Vejam quantos exemplos nós conhecemos na história da igreja, de homens e mulheres que, por essa firmeza, conseguiram não somente encontrar a conversão do seu próprio coração, mas também exercendo uma influência direta na vida dos seus familiares. A nossa fé não é somente uma fé subjetiva, intrínseca, que só é capaz de resolver os nossos próprios problemas. Mas a nossa fé tem uma característica objetiva de grande importância. É uma fé que se expande, uma fé universal, uma fé que se torna testemunho. E aí está fundamentada a nossa capacidade de crer. Porque damos testemunho, a nossa fé é concreta. Lembra daquela passagem da Bíblia? A fé sem obras é morta. Vale de nada. O que adianta dizer que temos fé se as nossas obras não correspondem a essa mesma fé? Se continuamente somos incoerentes, caímos em contradições, de que adianta? Hoje, se quisermos de fato ter a experiência verdadeira do testemunho, precisamos de fato vivenciar a palavra. E quando a gente fala testemunho, às vezes tem uma lógica protestante que vai entrando e a gente acha que testemunho é só ficar relatando milagre. Dar testemunho não é ficar relatando milagre, mas é viver a mensagem de Cristo. Isso é dar testemunho. Senão a gente fica, vou dar o testemunho. O testemunho principal que a gente tem que dizer, eu sou uma pessoa melhor, eu fazia isso de ruim com as pessoas, agora eu não faço mais. É indicar a conversão da própria vida, não somente a solução de problemas. Porque do contrário, a gente limita a nossa capacidade de testemunhar. Claro que quando há uma intervenção de Deus, quando há um milagre, algo que Deus atua de forma sobrenatural, precisa também ser dito. É necessária a visibilidade. Porém, o testemunho primeiro que devemos dar é com a nossa vida. Há um grande autor jesuíta, um grande homem que viveu em terras brasileiras e que fez o sermão da 60ª, Padre Antônio Vieira, jesuíta fera. E ele, no sermão, ele dizia assim, reuniu os padres todos, que estavam sobre a sua custódia, e disse assim, olha só, padres, sabe por que as vossas pregações não convertem mais ninguém? Sabe por quê? Porque vocês pregam aos ouvidos, mas vocês devem pregar aos olhos. E aí os padres ficaram assustados, como é que pode isso? O que o padre Antônio Vieira está dizendo com isso? Pregar aos olhos significa pregar com a vida.
Pregar aos ouvidos, todos podem pregar. Falam um monte de coisa, depois ninguém vai me ver mais, ninguém sabe da minha vida. Agora, pregar aos olhos significa dizer, olha, a minha postura está em conformidade com aquilo que creio. Aí é que está a diferença, o pulo do gato no cristianismo. É tal dinâmica que deve encontrar a sua vitalidade contínua dentro de nós. Pregar aos olhos. Que o outro veja o conteúdo da minha pregação olhando para a minha vida. Não adianta ficar falando do amor e aqui eu maltrato as pessoas, saio daqui e não falo mais com ninguém. Não adianta. O que vale aquela pregação? Eu sou pego em situações de pecado, situações incoerentes. De que vale? Morre. E aí é pior, porque o estrago é imenso. É imenso. Hoje, se quisermos converter as pessoas, por exemplo, de nossa família, como foi, por exemplo, o caso de Santa Mônica, com seu filho Agostinho, preguemos aos olhos, e não somente aos ouvidos, com palavras. Preguemos com a vida. Não adianta, às vezes, a gente ficar insistindo muito para os filhos ficarem na igreja, né? Ou a gente dá um conselho, olha, não faz isso, cuidado com aquilo, cuidado com fofoca, se você é extremamente fofoqueiro. Não adianta você dizer para o seu filho, não fica mentindo, não conta história. Se você é o primeiro a contar mentira, tem que dar o exemplo. É isso que significa o testemunho. É o que vai dar base, fundamento e consistência à pregação cristã. Olha, isso é muito importante. Sem essa praxis do testemunho, nada podemos fazer, nada podemos atingir. É tudo fake, contrário, nada. Encontrar um desenvolvimento do jeito que Deus quer. A igreja dá testemunho contínuo de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja é portadora de uma mensagem fabulosa. E essa mensagem deve ser crida por nós, deve ser compreendida e deve ser praticada. Isso dá certo. A metodologia já está definida. Não precisa aqui apresentar outro método. Já está tudo na Bíblia, já está tudo ensinado por Jesus. Só que entre a teoria e a prática, entre a tese e a praxis, às vezes fica um buraco imenso. E hoje o que a gente tem que fazer é diminuir essa vacância, esse espaço, que às vezes deixamos sem necessidade. Isso vai exigir um pouco mais de radicalidade, de força, para viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí acabou a brincadeira. Acabou esse negócio de ser cristão, assim, de forma muito formal, de maneira formal, fragilizada. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é católico ou não é. A gente sabe que o Brasil é caracterizado pelo sincretismo religioso. A gente sabe que no Brasil há tantas influências de religiões inúmeras e a cada dia surgem novas religiões, né, e fundadas no próprio Brasil. Pessoas que têm experiências místicas e vão a partir dessas suas experiências criando superstições, criando rituais, criando, sei lá, às vezes até loucuras também. Estamos, às vezes, sujeitos a essas realidades e nem sempre conseguimos escapar com facilidade, pois às vezes se apresentam misturadas à própria cultura. Veja, estamos aqui numa outra cultura, numa outra realidade, e que também existem situações de concorrência, existem outros apelos religiosos, existem outras tendências e teologias. E para a gente poder dar testemunho nesse contexto, é importante a gente caracterizar a nossa prática cristã sempre por essa coragem e essa radicalidade que é própria do cristianismo desde a sua origem. Ou é ou não é. Ou a gente aquece o coração e começa a viver a mensagem de Jesus de Nazaré, o seu amor, ou nada adianta. Ou a gente opta pelo amor pela família,
bons ideais, bons propósitos, trabalho, pegar as coisas com garra para fazer, com vontade, ou não adianta. Ou vou encarar o frio, ou vou ficar debaixo do cobertor. Não tem meio termo. A vida cristã não pode ficar nessa de vai, não vai. O testemunho, ele é fundamental para que tantos outros se sintam motivados. Eu poderia aqui dar inúmeros testemunhos para vocês de conversões, até com a minha própria vida, com a minha própria família. Quero poder apresentar algumas histórias para vocês ao longo do retiro. Mas eu acho que um primeiro momento é exatamente a gente fundamentar o porquê do testemunho cristão. Porque Deus se manifesta através da nossa vida. É isso. Simples. Deus quer realizar coisas através de nós. Mas que pretensão é essa, Padre Omar? Deus não precisa de mim para fazer nada. Deus pode fazer de forma direta. Mas quando Ele atua na tua vida, é porque Ele também tem algum interesse. Ele quer mostrar que é capaz. Se você que é um pecador, se você que pisa na bola, se eu sou um miserável, Deus age, Deus fala, Deus cura, Deus realiza tantas coisas, por que não tantas outras pessoas de bem que existem por aí? E quanta gente boa a gente conhece, que seria maravilhoso se elas se tornassem cristãs, católicas, e às vezes não têm a fé, porque não tiveram a oportunidade de ser batizadas, de ser trazidas para uma igreja, de serem bem acolhidas. Às vezes achamos que as pessoas que estão fora do contexto religioso são todas ruins, são do mal. Não, ao contrário. Quem sabe os melhores estejam até fora do contexto católico. Muita gente boa, muita gente do bem, 100% maravilhosa, mas que ainda não tem a fé. E naturalmente, pela própria visão da vida, e pela própria maturidade, vão encontrando sentido na sua vida. Independente do dado religioso. Olha que coisa incrível isso. Deus está aí? Está aí também. E é importante, na nossa contextualização religiosa, admitirmos todas essas realidades. E quanto mais pudermos trazer mais pessoas do bem, também, não só pessoas que estejam fragilizadas pelo pecado ou por situações marcadas por problemas, melhor fica o nosso catolicismo. Porque quanto mais diverso for a nossa experiência de comunidade, mais interessante fica. Quanto mais pessoas diferentes tivermos, de mentalidades diferentes, de culturas diferentes, de objetivos diferentes, mais interessante fica. O que uma comunidade, por exemplo, quer realizar, o que um padre, por exemplo, pensa para a sua comunidade, é nunca uniformizar as pessoas, ou colocar todo mundo dentro de um padrão. Mas é respeitar as identidades e na diversidade encontrar o dado da unidade. Encontrar Deus, aquilo que nos une. Por exemplo, eu torço para um time de futebol, você torce para o outro, você gosta de um esporte que eu não gosto. Temos histórias diferentes, mas há um dado universal, há um dado único, há uma coisa que nos une a todos aqui. O que é? A fé. Não é isso? É uma coisa única. Nascemos em cidades diferentes, temos necessidades e vaidades diferentes, mas há algo único que nos une aqui, é a fé. Porque você acredita em Jesus, porque você tem fé, você está aqui. Certo? Então é um dado para todos, um dado universal. Por isso é importante a gente saber trabalhar bem a dinâmica da fé, porque senão o nosso catolicismo fica muito vulnerável a tantas outras tendências religiosas com discursos tortos, discursos sem fundamento algum e acabam nos levando. O testemunho cristão é o testemunho, eu repito, da prática. Da prática. A gente fica na tese, a gente não sai do lugar. E o cristianismo para. Meus amigos, Jesus era um homem da itinerância. Jesus andava, tinha interlocutores diversos, não tinha medo de nada, se aproximava daqueles que eram discriminados. Hoje, um dos melhores testemunhos que podemos dar é o testemunho do acolhimento. Engraçado, né? O acolhimento. Que coisa maravilhosa.
acolhedor, em nome de Deus. Lembro quando era garoto, uns 14 anos, em determinado bairro lá do Rio, eu ia à missa e eu tocava, desde aquela época eu gostava de ficar com teclado na missa, e aí era um bairro que minha família ficava no final de semana, assim, um bairro mais todo mundo se conhecia, né? E um dia foi um cara que era gay, que foi à missa, e aí começou todo mundo a olhar para trás, e fulano está aí, fulano está aí, fulano. Ficava as pessoas virando para trás para dizer que fulano estava na missa. E eu, com 14 anos, me deu um insight, assim, uma coisa doida. Eu chamei o cara lá para frente. Chamei o cara. Pô, meu irmão, vem para frente, fica aqui perto de mim com o teclado. Ele, não vou não. Eu vim só trazer a intenção da minha avó que faleceu. Eu não frequento muito, não, fica aqui. E eu acolhi aquele camarada. E a partir daquele momento, o cara se sentiu bem na igreja. E todo mundo, porque eu trouxe aquela pessoa, as pessoas aceitaram mais, assim, entendeu? Porque eu já era da comunidade, era criado ali entre os outros, entre os demais. E aí acabou. Um gesto de acolhimento, o cara até hoje está na igreja, está feliz, anima tudo, com a sua sensibilidade, com o seu jeito de ser, está acolhido e está fazendo parte daquela igreja. Pequenos gestos de acolhimento, mesmo de situações extremamente diferentes ou pessoas diferentes, são de grande importância, criam um resultado fabuloso dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família. Não podemos nunca trazer o sectarismo ou conceitos errôneos em relação ao próximo. Ao contrário, um belo testemunho cristão, hoje repito, é ser acolhedor. Ser acolhedor, sempre. Apareceu alguém de outra religião que está querendo se aproximar para poder fazer parte da sua comunidade, quer vir uma missa, alguém que está meio fragilizado no seu pensamento religioso, acolha, traga, mostre uma igreja aberta, uma igreja que é capaz de interagir, de se comunicar. Isso é fundamental. Lá no Cristo Redentor, a minha é uma igreja diferente, um santuário que é caracterizado pela itinerância. O camarada que vai a uma missa ali no Cristo, ele nunca mais vai voltar ali. É gente do mundo todo. Às vezes eu tenho 20 minutos ali para poder, no tempo de permanência do turista ali no monumento, né, 20 minutos no máximo, o cara vai tirar uma foto, vai ver o visual da cidade, e ali eu tenho pouco tempo para poder dar um sorriso, para poder tirar uma foto, para dar um abraço, para fazer uma oração, para atender uma confissão, ou para participar da missa, também às vezes até mais rapidinho, para poder dar tempo da pessoa assistir, participar. O acolhimento que o Redentor dá, com os braços abertos, é o grande símbolo que a gente tem. É a grande realidade motivadora que temos em nossa vida. Abrir os braços. É o que o Redentor quer realizar. Abrir os braços. Mais uma vez, se abriu no alto da cruz, entregando o seu Espírito ao Pai. Hoje ele continua abrindo os braços, aonde? Na igreja. A igreja é a comunidade dos braços abertos. E a nossa comunidade aqui também. Veja quantos estamos aqui, quantos outros gostariam também de estar, ainda virão. Esse acolhimento característico, né, da Igreja Católica, o que encontra no Redentor tal inspiração, deve ser o diferencial. Diferencial. No Brasil a gente sabe como os evangélicos têm conquistado os fiéis. Chega na paróquia, a secretária maltrata, o padre não está, o agente de pastoral só falta xingar o outro, aí passa na porta da igreja do crente, aí o cara está lá com o obreiro na porta, já meu amigo vem aqui, já leva para a sala do descarrego, já faz uma oração e tudo mais, o cara fica. O cara fragilizado vai ficar. E o que acontece? Se a gente joga só a responsabilidade disso para os padres, para a estrutura hierárquica da igreja, a igreja vai falir. Quem são os braços acolhedores do Cristo hoje na igreja? Os braços abertos. Somos nós todos batizados. A gente tem que compartilhar essa responsabilidade, senão a gente perde a batalha.
Cada católico é importante, cada um, tanto de trazer quanto de acolher. Se você percebeu que um amigo seu aqui está trazendo alguém novo, vai lá. Ô irmão, que bom que você está aqui. Gestos de carinho, de amor, sorriso vale muito, olhar, atenção. Isso é uma maneira de dar testemunho concreto da mensagem de Cristo. Porque isso a gente faz o quê? Bota o amor em prática. Dizer-se acolhedor e não criar uma estrutura que seja acolhedora, não adianta. Vejam a importância dos ministérios na igreja, a importância de dessa diversidade de carismas. Cada um tem o seu carisma, cada batizado. Vamos colocar em prática isso. Os dons de serviço, as nossas aptidões e qualificações. Eu posso dar testemunho com o meu conhecimento, com aquilo que trabalho. Independente da sua profissão, você pode colocar a serviço da igreja um pouco daquilo que você sabe, daquilo que você tem como know-how. Tudo isso é importante. Dar testemunho aonde estiver. São José Maria Escrivá, o grande santo, ele dizia isso. Fazer o apostolado no ambiente de trabalho. Não dar testemunho somente no ambiente da igreja, ou ainda dentro de casa. Porque no ambiente do trabalho é importante dar testemunho. E isso ajuda a criar uma imagem de respeito em relação a você. Só traz benefício.